Então, vamos para a nossa terceira aula, também de revisão. Então, racionalização de denominadores. Então, como a gente racionaliza denominador? Ou seja, se no denominador aparecer uma raiz, a gente vai usar estratégia para que essa raiz desapareça do denominador. Então, se chama racionalização de denominadores. Então, na letra A, aqui eu tenho 4 dividido por raiz quadrada de 2. Então, a gente repete e multiplica o numerador e denominador por raiz quadrada de 2. Então, agora a gente tem duas frações, multiplicação de fração, então multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Porém, aqui, quando eu multiplicar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, vai ficar raiz quadrada de 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Só que eu ainda posso simplificar isso aqui. Como? Eu posso dividir 4 por 2. Quando eu divido 4 por 2, o resultado vai ficar 2 raiz de 2. Na letra B, eu tenho esse tipo de fração aqui, 2 dividido por 3 raiz de 2. Então, eu vou repetir e multiplicar só pelo radical, tá vendo? Para essa situação. Então, eu vou multiplicar numerador com numerador, então vai ficar 2 raiz de 2. E denominador com denominador, ó. Então, o 3 repete, e agora eu multiplico raiz de 2 vezes raiz de 2, que também vai dar raiz de 4, e raiz quadrada de 4 é 2. Por isso que eu fiquei aqui, ó, com 3 vezes raiz de 2. E aí, 3 raiz de 2, 2 raiz de 2 dividido por 6, né? E eu posso simplificar 2 com 6. Ou então, simplificando aqui, ó, 2 com 2. Quando eu simplifico, vai dar 1 e o que sobrou foi raiz de 2 dividido por 3. E o radical, ó, desapareceu do denominador. E se eu tiver esse tipo de fração? Então, observe aqui, eu estou repetindo a primeira fração vezes. Aí, aqui tem um detalhe importante, ó. Eu tenho 7 elevado a 2 e tenho agora 7 elevado a 3. Então, observe que o denominador mudou aqui, ó, para numerador e denominador, tá vendo? Por que passou a ser 3? Porque aqui envolve multiplicação de potência de mesma base, ó. A base não é 7. A gente tem que deixar o índice igual ao expoente, nesse caso aqui. Para deixar igual, quanto falta para ser 5? Se aqui eu tenho 2, quanto falta para 5? 3. Então, quando eu multiplicar 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3, é aquela propriedade de potência do assunto que a gente já viu. Então, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma o expoente, ó. Então, novo expoente de 7 passou a ser 5, agora só no denominador. Observe que no numerador aqui permaneceu o mesmo. Então, como eu não tenho o que fazer aqui, assim eu não posso mais resolver, tá certo? Mas aqui eu posso, no denominador eu posso, ó. E uma das propriedades de radicais é quando eu tenho índice e expoente iguais, o radicando sai da raiz. Vamos agora aqui para a letra D, ó. Eu tenho essa fração, e aí, ó, se aqui é negativo, eu vou, ó, multiplicar pelo positivo. Se fosse positivo, aqui ficaria negativo, certo? Então, ó, multiplicando numerador com numerador agora, porém aqui eu tenho raiz de 3, vou multiplicar por tudo que está aqui. Então, eu vou ficar, ó, com 6 vezes raiz de 3 mais 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. No denominador, vou multiplicar 6 com 6, vai ficar 36. Depois, 6 vezes mais 2 raiz de 3. Eu vou ficar com 12 raiz de 3. Menos 2 raiz de 3 vezes 6, vou ficar com menos 12 raiz de 3. E menos 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3, eu vou multiplicar aqui, tá vendo? Então, resolvendo o que eu tenho no numerador, como aqui são iguais, então, eu resolvo, ó, repito aqui 6 raiz de 3 mais 2. Quanto é raiz de 3 vezes raiz de 3? É 9. E a raiz de 9 é 3. No denominador, eu vou simplificar esse, porque é mais 12 raiz de 3 com menos 12 raiz de 3 vai dar 0.
Eu vou repetir aqui, ó, 36 menos, resolvendo o que está aqui no parênteses, ó, vai ficar 4, né? Porque eu tenho 2 vezes 2. E vou multiplicar a raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 9. Então, eu vou ficar com 4 vezes 3. Vamos resolver agora essa fração. Então, eu vou ficar com 6 raiz de 3 mais 6 e 36 menos 12. Então, ó, eu tenho 6 raiz de 3 mais 6 dividido por 24. Se tiver um número comum para todos aqui, nesse caso eu tenho 6, que 6 eu posso dividir por 6, 6 eu posso dividir por 6 e 24 eu posso dividir por 6. Então, quando eu puder fazer isso, eu simplifico. Então, simplificando, a expressão vai ficar dessa forma. Continuando aqui. Aí eu tô deixando aqui essa atividadezinha, só que não precisa me entregar, é só para vocês treinarem, tá certo? É só uma forma de vocês exercitarem. Ok aí?